pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, o técnico Renato deu uma grande entrevista na Rádio Gaúcha aos meus colegas Diori Vasconcelos, Felipe Duarte e Marco Souza. Eu quero trazer para vocês um resumo aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar. Tem a folga, tem o Michael, tem o Lucas Leiva, tem o Thiago Santos, tem o grupo de jogadores e muito mais. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você ganha 20% no primeiro depósito. O Renato deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e ele falou sobre diversos assuntos. Eu quero começar falando com vocês sobre a situação do Thiago Santos, que é um assunto bastante debatido entre os torcedores. E o Renato foi perguntado sobre a situação do Thiago Santos. E eu separei aqui algumas anotações, né? Tô até aqui com outro celular na mão para trazer para vocês. Primeiro o Renato pediu pro torcedor, para você que tá aí, né, do outro lado, para esquecer um pouco o Thiago Santos, deixar ele de lado. Olha só a aspa que eu separei aqui, ó. É uma situação complicada, assim, ele disse que é delicada. O Thiago é um grande profissional, segundo ele, sujeito homem. É claro que ninguém é perfeito, disse o treinador. O Renato disse que tem um grupo de 30 atletas e até citou um exemplo da própria, né, empresa e de outras empresas. Se a gente tem um grupo, nesse grupo uma pessoa tem um problema, se a gente afasta essa pessoa ou se a gente ergue ela, tenta colocar de volta no trilho e ajudar. O Renato disse que o Thiago é um ser humano. Falou para o torcedor estar feliz com o momento do Grêmio, apoiar o clube e apoiar também o Thiago Santos. Ele não falou sobre a saída do jogador, disse que nesse momento o Thiago é atleta do Grêmio, né, e que o mais importante é que as coisas estão acontecendo. Lucas Leiva, o Grêmio divulgou hoje que o jogador realizou os exames de reavaliação médica, inclusive uma informação que eu trouxe ontem ainda na Rádio Bandeirantes. O Renato se negou a falar sobre o resultado, disse que nos próximos dias o resultado vai ser oficialmente divulgado. Para quem não lembra, o Lucas Leiva está afastado por um problema cardíaco. O Lucas fez os exames de reavaliação e o Grêmio vai divulgar o parecer sobre o futuro do atleta. O Renato disse que o mais importante, no caso, independente do fato do resultado, é que o Lucas é muito importante para o grupo e que é uma pessoa muito querida. Não quis falar sobre o futuro do atleta, deixou em aberto. O Renato falou sobre o Campeonato Brasileiro. Disse que sim, é uma competição que o Grêmio quer ganhar. O Renato foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com a equipe do Grêmio. Ele disse o seguinte: é lógico que eu quero conquistar, mas dentro do possível nós precisamos nos reforçar. O Renato voltou a bater na tecla de que o Grêmio precisa de reforços, especialmente para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Uma frase que me chamou a atenção: ele disse que hoje os todo-poderosos do campeonato, Flamengo, Atlético e Palmeiras, não podem se dizer favoritos da competição. Ele disse que é impossível dizer quem é o favorito do Campeonato Brasileiro. E ainda indagou: será que não é possível que uma zebra seja campeã do Campeonato Brasileiro? Não sei, aí eu não consegui fazer a interpretação se o Renato se colocou como uma zebra em relação a estes concorrentes ou se ele imagina mesmo que um grupo ou um elenco menos qualificado do que esses três em especial possa conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele disse assim: eu canso de dizer que com 7 ou 8 rodadas é impossível dizer quem é o favorito do Campeonato Brasileiro. Michael, esse é um tópico importante da entrevista. O Renato disse o seguinte: o Michael é um sonho. Mas olha só, vou pegar a aspa bem direitinho aqui, ó. O Michael é um sonho que nós tínhamos e não está totalmente descartado. Vamos aguardar até a metade do ano. Ele disse que agora é impossível do Michael vir, né? Diz que o clube lá, o Al Hilal no caso, não vai liberar. Ele disse assim: ó, a vinda do Michael é uma opinião nossa de que mudaria o Grêmio de patamar. Ele teve que explicar ali se estava cobrando ou não a direção, se este era um parecer dele com o departamento de futebol. Ele disse que conversa diariamente com o departamento de futebol e que não cobrou ninguém em relação ao Michael. Segundo o Renato, ele, treinador e o departamento de futebol avaliam o Michael como importante, né, para a sequência e para mudar o Grêmio de patamar. Ele disse assim: ó, o Michael é bom no 1 para 1, jogador que abre defesas, ele tem características próximas com a do Ferreirinha.
falou que o Grêmio hoje só tem um jogador dessa característica e que o Grêmio precisa de mais. Por isso, o Michael. Mas por enquanto o Grêmio vai levando com a situação que tem. O Renato ainda falou sobre o mano a mano do clássico Grenal. A única cobrança que o Renato fez foi de que ele não aceitava o fato, na verdade ele não aceitava, ele não entendia o fato de como o Internacional tinha mais jogadores na seleção, mas o Grêmio era o favorito pelos analistas. Ele queria um pouco de coerência em relação a isso, sabe? Então ele está deixando bem claro que quer estas duas questões importantes para se avaliarem. Bom, para fechar, o Renato confirmou que não vai até Erechim, ele fica em Porto Alegre, vai treinar o grupo de jogadores do Grêmio titular para o jogo contra o Ferroviário e deixou bem claro, o Grêmio treina sábado, domingo é folga e na segunda-feira eles voltam a treinar à tarde. O Renato disse, eu até poderia ir para o Rio, mas eu não vou, eu optei em ficar em Porto Alegre. O Renato disse que em Porto Alegre, ou pelo menos na imprensa, né, as pessoas preferem perseguir ele do que elogiar o seu trabalho. Foi o que ele disse ali. E disse assim, ó, os números estão aí, não dá para contestar. Hoje o Grêmio tem um aproveitamento muito grande em relação a qualquer clube do futebol brasileiro. O melhor aproveitamento do Brasil ao lado do Atlético Paranaense. Mas ele já deixou claro, uma hora o Grêmio vai perder. Ele disse que o Grêmio uma hora vai perder e que as coisas são normais e que esta é uma situação que não pode ser descartada, o torcedor precisa entender. O Renato ainda disse que não vai falar sobre o melhor futebol do Brasil. Ele disse que o Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil hoje e que não vai ficar levantando essa bola ou argumentando de quem joga o melhor futebol do Brasil. Ele disse que o Grêmio tem um futebol de resultado, que o Grêmio tem conquistado os resultados e estão aí para provar qualquer coisa que alguém queira contestar, tá bem? Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima, fui!